Olá, bem-vindas e bem-vindos ao nosso Talks, o nosso universo de conhecimento, onde aqui a gente troca com profissionais, com doutores, com especialistas em sua área. E por isso, para falar do tema de hoje, que nada mais é do que emagrecimento. Nós teremos aqui presente Jenny, a nossa Nutri, que já faz parte do time, e Rafa Lund, nosso personal e mestre. Fala Flávia, fala Jenny, fala Flávia. E aí, vamos lá? Esse é um assunto importante, hein? Assunto importante. Muita dúvida. Até porque eu estava vendo outro dia, 66% dos brasileiros amam o próprio corpo, mas consideram perder peso. Olha só que curioso isso, né? Mas, para falar sobre esse assunto, nós temos uma presença ilustre aqui hoje também, gente. Tô muito feliz de estar acompanhada de ninguém menos mesmo do que Mi Maridona, esse comunicador incrível. O time tá completo. Oi, pessoal, tudo bom? O Talkers, que prazer estar com vocês. Um assunto que sempre eu tô atento, né? Porque eu emagreço fácil. Olha como eu começo essa rodada, hein? Já chegou. Ridículo, cara. Mas é engraçado, né? O meu metabolismo é muito alto, né? O meu emagrecimento é muito rápido às vezes. A Flávia fica às vezes, não é possível. Ele para de comer 2 dias, eu dou uma corridinha e já emagreço rápido. Mas enfim. É isso mesmo, Flávia? Não, cara, e homem costuma ser assim, né? O homem perde muito mais. Tá aí. É isso, Jenny? Homem realmente perde mais fácil do que a mulherada? Não, há homens e mulheres, né? Mas geralmente sim. Mas por conta mesmo dos hormônios, metabolismo. Então, infelizmente, pra gente fica mais complicado. Cara, assim, ó, eu vou ser contra aí. A gente tem visto alguns estudos que mostram que o principal fator é que o homem tende a ser maior. Então, digamos que pesa 90 quilos, você pesa 60. 10% pra ele é 9 quilos, 10% pra você é 6. Entendi. Então, assim, supostamente há a crença de que homens emagrecem mais, mas a literatura não tem mostrado exatamente isso, a não ser pelo aspecto de peso relativo versus absoluto. O absoluto do Ota sempre vai ser maior do que o seu, porque ele é maior. Sim. Mas em termos relativos, eu não tenho como confirmar essa hipótese, que a gente vê bastante. Assim. Agora, uma questão sobre o tempo. Velocidade de emagrecimento. De novo, homens e mulheres. Tem uma diferença também ou depende do biotipo? Isso depende de muitos fatores, né, Ou seja, o homem... Metabolismo. Então a velocidade de emagrecimento, porque às vezes eu reparo que eu emagreço muito rapidamente. E eu vejo a Flávia falando isso. Nossa, como você emagrece rápido. Mas gente, fecha a boca uma semana. Tem juízo uma semana e pratica exercício, já emagrece. Eu tô lá, ó. Eu tô lá. Na camisa. O que eu não tenho certeza é se tem a ver com gênero, mas tem a ver com pessoa. Tem algumas pessoas que são iluminadas, sabe, sei lá por quê, e tem muito mais facilidade que outros. Quem aqui já teve aquele amigo que... O magro de ruim. Cara, come de tudo e não engorda. Tem essa situação. Então, assim, isso acontece tanto com homens quanto com mulheres. Deve ter uma questão de genética com metabolismo, né? Exatamente, parece haver isso. Agora, tem uma questão aí. Mulheres parecem compensar mais a alimentação do que homens. Então, mulher gosta do docinho, tem TPM, que pode influenciar bastante algumas questões. Então, assim, é muita oscilação hormonal todo mês. Acho que isso pode influenciar. A gente precisa de carinho. Eu vou ser a ponta aqui mais, vamos chamar a ponta mais popular. Eu vou meio que fazer o que o meu pessoal lá, a nossa turma toda, perguntaria para vocês que são especialistas, né? A minha cabeça, às vezes, não orna, como nós dizemos. Quando eu vejo uma pessoa muito magra treinando de maneira muito pesada. Como é que esse corpo aguenta treinar de maneira tão pesada? Isso não tem nada a ver. O emagrecimento não interfere na qualidade do exercício. Ou sim, é preciso ter uma massa maior, ter uma sustentação de corpo. É uma pergunta mesmo assim, será que eu tenho que emagrecer tanto para treinar? Ou não, meu corpo pode ser qualquer um. Como é que o treino tem que ser adaptável a cada biotipo? Quer ir você ou vou eu? Se deixar, eu falo tudo aqui. Mas, acho que o resultado, né, que a pessoa espera, ela é individual. Algumas pessoas querem ser mais magras, outras querem ser mais fortinhas, outras querem isso, outras querem aquilo, e existe uma questão genética associada. Então, sempre digo que a prescrição de treino, muitas vezes da dieta, ela tem que estar associada a objetivo, necessidade e preferência. Então, esses 3 aspectos vão ser os que vão fazer com que a gente, né, prescreva o treino e a dieta de forma adequada. Então, se o cliente quer ser mais magro e mais slim, ótimo, a gente vai fazer que seja dessa forma. Mas a intensidade do treino não necessariamente vai influenciar se ele é magro ou não. Entendeu? Tipo assim, não é porque o cara é magro que ele não pode treinar pesado. Não, é uma questão. Já respondeu a minha pergunta. E a dúvida é que você está perguntando de peso ou de intensidade, por exemplo, numa corrida? Na corrida eu sei que tem muitos magros. A maratona é um exemplo. Até os triatletas, né, são magrelos e
Fortes, resistentes, a palavra resistente, Mas né? tem uma diferença também em atleta e uma pessoa que quer Normal, fazer mais... magra. Normal magra, por exemplo. Atletas de crossfit, por exemplo, eles focam mais na questão da performance do que do shape, na questão estética, você tá falando, né? Então, tem atletas que eles têm o percentual de gordura um pouco mais alto, mas eles estão focando mais na performance. Então, isso vai depender muito do objetivo da pessoa. Então, Desculpa. Não, só queria fechar isso. Então, tem uma diferença da pessoa. Estou treinando para ficar magro, para perder gordura, para entrar numa calça jeans. Ou estou treinando mais para performar, para um esporte específico, magrinho, para poder correr. A minha pergunta é anterior. Como bem eu estava... o Rafa colocou ali. A minha pergunta é assim. A pessoa que já é magra por natureza, ela precisa se estruturar mais para fazer um treino ou ela pode treinar pesado sendo magra, né? Porque tem aquela coisa do joelho, por exemplo, eu tenho, mas é outro assunto, que é de dor, mas vamos estruturar seu joelho para fazer exercícios mais não sei o que lá. Para você que quer fazer isso, tem que estruturar o corpo para... Todo mundo tem, né? Na verdade, acho que todo mundo tem que se preparar minimamente, independente do peso. E de forma progressiva aumentando o peso. É óbvio que a gente aqui não tá falando de um extremo, né? Se a gente estiver falando de alguém realmente extremamente magro, num índice de, assim, sabe, raquitismo, aí é um pouco mais complexo. Mas, assim, pensando em saúde, pensando em pessoas saudáveis, não. Não é porque uma pessoa é magra que ela não pode pegar pesado. Mas todas as pessoas vão ter que progredir de forma devagar, né? A progressão do treino é uma das variáveis mais importantes para que você possa ter resultado sem se machucar. Então, mais uma vez, né? Não é porque a pessoa é magra que ela não pode pegar peso, mas ela também não deveria começar já no máximo, entendeu? Então isso serve pra tudo. A mesma coisa de um obeso. Um obeso também não deveria começar a treinar no máximo que ele pode, só porque ele tem mais peso, não. Então, assim, isso não tem a ver com peso. Porque, teoricamente, ele seria mais forte, não é bem assim, né? Então, nesse caso, assim, não necessariamente. Só para deixar claro isso. E o Rafa falou, tem muito a ver com o objetivo de cada um, com o foco de cada um. Eu volto e meia, viro e falo assim pro Rafa, já é um combinado nosso. Eu digo, Rafa, meu marido tá me elogiando muito. Ele já sabe o que isso significa, que eu tô acima do meu peso, que eu já tô ficando mais forte do que o normal. Tá ficando Gostosona, gostosa. porque a minha tendência é ser, e eu fico lá naquele limiar, naquela briga de, não quero, deixa eu de novo afinar. Você vê, enquanto tem gente que tá querendo ficar assim, Flávia tá fugindo de ficar assim. Hoje na academia, Rafa, é uma curiosidade, você com a sua experiência lá no seu estúdio, as pessoas estão buscando mais o emagrecimento ou mais o tal shape perfeito, né, que prototiparam por aí? Cara, assim, certamente o que todo mundo busca é ficar seco e forte. Assim, a combinação perfeita. É uma combinação. Né? Tal perfeito, né? Em média é isso. Mulheres acabam querendo ficar mais slim e homens um pouco mais, né, fortinhos. Mas todos querem estar com um percentual de gordura baixo e um bom tônus muscular. Acho que essa é a busca de todo mundo. Já teve uma época em que ser muito grande era melhor. Já teve uma época que a mulher ser extremamente magra era o objetivo principal. Que a gente viu hoje em dia, não. Hoje em dia eu vejo um meio termo, assim, nesse sentido, né? As pessoas querem estar com um percentual de gordura baixo e com alguma musculatura para estar esteticamente, né, dentro do que seria o padrão hoje. Eu acho que eu nunca vi esse padrão feminino como a gente tem hoje, que é a mulher buscando esse músculo, esse lugar, né? Rede social, tudo chama muito isso. De tudo, comportamental mesmo, a gente acompanhando. Bombou nos últimos anos para a mulher, né? Muito. Antigamente era muito raro, Antigamente mesmo a cultura fitness era a Jane Fonda, era só estar ali, era aquela coisa esguia. Magrela, né? Magrela não, era um corpo, entre aspas, era um corpo magro, não tinha tanta bombação, músculo. Não tinha, e isso se tornou uma tendência gigantesca, né? E aí vem até uma outra pergunta, uma curiosidade que eu tenho. Porque, assim, só ele tá perguntando. Porque pra fazer músculo, você tem que comer bem. E pra ficar magro, tem que comer bem também? Tem que comer bem, mas tem que comer pouco. Não é comer mal. Isso que eu ia falar, tem então. que comer bem e comer pouco. Esse é o diferencial. Pois é, né? Eu costumo dizer que, especialmente na comida, a Jenny é especialista aí, mas eu costumo dizer que emagrecer não é sobre comer pouco. É sobre comer mais proteína, mais alimentos com fibra, coisas mais positivas. Então não é só comer menos. Porque se você comer uma quantidade muito pequena, você mal vai colocar, né, comida no seu estômago, que você vai estar sempre com fome. Então você tem que pensar em qualidade. E qualidade com, né, alimentos que tenham uma densidade calórica relativamente baixa, porque aí tem volume. Então esse é o pensamento, é comer mais. O que eu posso comer mais? Proteína certamente é algo que qualquer pessoa pode e deve comer mais. Quase todas, né? E a gente até já falou isso. Para quem é vegetariana, vegana, a gente tem a substituição aí da proteína animal por proteína vegetal, que também substitui, né? Exatamente. A gente falando dessa busca e tal, volta e meia tem muita busca na internet, assim, por essas modas de dieta e receitas, e a galera vai logo atrás.
Isso acaba sendo prejudicial para a saúde também? Essa busca é mito ou é verdade? Verdade, muito, muito. A questão é que as pessoas querem uma fórmula mágica, né? Como emagrecer de maneira super rápida, né? Isso chama muita atenção. O problema é que isso não pode ser tão legal para a saúde, né? Até às vezes as pessoas exageram em jejum, exageram chá. Chá é natural, então vou beber vários tipos de chás e pode gerar algum dano para a saúde. Então, infelizmente ou felizmente, o básico realmente funciona. E a questão de emagrecimento é uma questão multifatorial, né? Claro que o básico, a gente já conversou aqui, que é déficit calórico, né? Mais o treino. Mas também a pessoa vê a saúde intestinal, usar alimentos com mais nutrientes, mais vitaminas, isso faz a diferença. Sendo que, às vezes, é complicado. A pessoa quer perder o que ela ganhou em 1 ano e 1 mês. Né? Eu vi na revista tal, em tal lugar, que é super fácil, eu quero fazer. E nem sempre é muito legal e acaba gerando danos para a saúde. É aquele efeito rebote, né? Que aí a pessoa depois engorda também numa rapidez. E até na internet a gente tem visto esse ano, né? Até pessoas que vieram a óbito fazendo dietas muito restritas, uso de chás, né? Sem prescrição. Então é muito complicado. Então o caminho mais rápido, nem sempre, né? Quase, né? Não é a melhor opção. Só pegando um exemplo desse da Flávia, assim, né? Que às vezes as pessoas confundem. Ovo, por exemplo, é algo muito bom, né? Tem uma quantidade de proteína legal. Já foi tão polêmico. Legal, já foi polêmico. Pode, mas tem gente hoje em dia que faz a dieta do ovo, só come ovo. Ou seja, esse tipo de extremo não é bom. É óbvio que vai emagrecer, mas, cara, você vai deixar de consumir vários outros nutrientes que são ovo e batata doce, né? Fora que a pessoa também vai ficar, né, no gás. Cara, é maravilhoso. É real, é. Como é que você tá? Ótimo. Então, assim, esse tipo de extremo é complicado, assim, isso não é saudável. E normalmente essas dietas da moda tendem a ser algo que não que seja ruim. Só que se você ficar preso a só existe uma única forma, ou só isso aqui funciona, é o erro. Então teve uma época que low carb estava em moda. Cara, low carb é uma estratégia. Jejum intermitente é uma estratégia. Treino em jejum é uma estratégia. Pode se encaixar para você ou não, mas é preciso entender que, cara, cada coisa vai se encaixar dentro de um conceito e não existe só uma única forma. Mas em todas as formas, comer alimentos saudáveis, ou seja, né, alimentos minimamente processados, fazer exercício regularmente tende a ser o básico, só que as pessoas querem o resultado sem fazer o básico. Então, a base da pirâmide é o que ninguém quer. Que é a consistência, é fazer todos os dias, seguir a rotina direitinho, se alimentando bem, né, treinando bem. A pessoa quer o milagre. Ela quer pular vários degraus de uma vez. Eu quero o suplemento que vai, queimar a gordura. Eu quero, em 1 semana, perder X quilos que nem o Ota milagroso consegue ali, entendeu? Então, nem isso não acontece. As pessoas que precisam disso... Ela fica... As pessoas que precisam disso não conseguem, não tem essa facilidade. Então, esse é o problema desse tipo de dieta e desse tipo de treino, assim, que é muito extenuante. Não, e é legal as pessoas focarem na saúde, porque o que eu vejo até no consultório é que a galera quer emagrecer, quer secar, mas a saúde lá atrás, quer o suplemento tal, a pílula mágica, e não foca na qualidade de vida no depois que emagrecer. Ela quer entrar no vestido tal dia, exato, mas não foca nos nutrientes, não foca daqui a 10 anos o que vai acontecer. Então é importante a gente querer emagrecer sim, claro, por qualidade de vida também, mas focar na saúde. Eu vi uma matéria sobre isso também, falando que as pessoas que fazem essas buscas frenéticas de uma dieta atrás da outra são menos saudáveis do que aquelas outras pessoas que têm uma rotina, uma vida equilibrada, que podem não ser tão magras feito aquelas, mas que não passam por essa loucurada de emagrecer em períodos. Isso é muito prejudicial. Cara, né? tem estudo mostrando exatamente isso, que é o seguinte, cara, a busca pela perda de peso, ela não é saudável. Essa busca, assim, louca, incessante pela perda de peso. E nesse estudo em especial, obviamente, existe o viés de que eram pesquisadores de exercício, dizendo que a busca pela perda de peso não é saudável, mas fazer exercício sempre é saudável. Sim. Então, o que eles estavam sugerindo é, cara, você não deve fazer exercício só pensando em perder peso, você deve fazer exercício pensando na sua saúde. Você tem um benefício adicional, que pode estar relacionado a um hábito, que vai melhorar a sua qualidade de vida ao longo do tempo, vai fazer você dormir melhor, isso vai impactar positivamente no seu sono, vai minimizar o estresse, como consequência também pode impactar, né, na sua qualidade ali de alimentos, no que você come. Então, existem muitos fatores que vão impactar no que você come, e o exercício pode atuar nesses fatores. Esse é o ponto positivo, fora o gasto energético que o exercício tem, mas que a gente já comentou que não é o principal. Agora, fato é que o que eu mais vejo, assim, as pessoas
nesse meio de emagrecimento fazerem é o que você falou, é uma busca tão incessante de emagrecimento que perde a saúde e, sobretudo, eu falei isso em outros, né? Acho que o maior risco que a gente vê é que a pessoa faz de tudo para emagrecer, ela perde peso e ela não consegue sustentar, aí ela ganha peso, aí ela perde peso, aí ela ganha peso. Isso é a pior coisa que a gente pode fazer para a saúde. O efeito sanfona. O efeito sanfona, a gente tem chamado isso de ciclo de reganho de peso, ou o termo técnico é fat overshoot, que é quando você... Peraí, como é que é? Fast Essa é para quem gosta de estudo. É. Mas enfim, vamos chamar de ciclo de reganho de peso, que é mais fácil. A cada ciclo de reganho de peso que você tem, mais difícil é você emagrecer de novo. Por quê? Né? Um mecanismo principal é que você reduz a quantidade de massa magra que você tem e aumenta a quantidade de gordura. Então vamos dizer que você começou o processo de emagrecimento com 70 quilos. Perdeu, ganhou. Perdeu, ganhou. Perdeu, ganhou. Perdeu, ganhou. Daqui a 2 anos, você está com os mesmos 70 quilos, só que com menos massa magra e mais massa gorda. Ou seja, você está pior. Quanto mais vezes você fizer isso, maior é o risco de você ter sarcopenia. Desculpa interromper, o pior deve ser o divertidamente, né? O que você quer com esse corpo, cara? O que você vai fazer com isso? Não, porque as emoções todas também mexem, né? E vai, e volta, e Porque eu acho que ansiedade, depressão muito associada a isso. Está associada essa sanfona, a essa instabilidade do corpo, à mente. Lógico, sempre. Porque você se olha no espelho, você está de um jeito, você se olha de outro, você está de um jeito. Tem muita gente que não segura essa bronca. Com certeza. Muita gente deve E procurar... fazendo cada vez mais dietas mais restritivas, e fica nesse ciclo vicioso. E até perguntam E aí, isso. e qual é a solução para quem vive isso? Cara, incrivelmente. A gente vai falar, a Jenny provavelmente vai falar a mesma coisa que eu. Cara, a solução é, em primeiro lugar, consistência, né? E seguir a rotina. Ou seja, passar a fazer exercícios de forma Regularmente. rotineira, regulares. Paciência. E se alimentar direito. Obviamente que ter uma orientação nutricional, ou ter uma orientação de um profissional é fundamental. Porque isso vai te direcionar para o que é melhor para você. Então a gente falou que existem várias formas de você emagrecer. Qual será que é melhor que se encaixa no seu objetivo? Seu Será dia a que é dia, nos efetivamente seus hábitos? comer menos ao longo do dia, utilizando alguma estratégia de jejum? Será que não? Será que isso não se encaixa para você? Será que o melhor para você é reduzir a quantidade de carboidrato e, como consequência, você vai consumir menos calorias? Ou seja, utilizar uma estratégia low carb ou não? Isso não funciona para você é melhor uma dieta tradicional. Que tipo de exercício se encaixa melhor na sua rotina? Beber água de manhã, Rafa, cedinho. Eu tenho essa mania, eu pego 1 litrão e viro todo dia porque eu gosto. Eu gosto de cuidar da minha garganta, minha voz é minha ferramenta principal, mas eu sempre ouvi que isso faz muito bem. Mas algumas pessoas acham que quando você dorme, você emagrece, quando você está dormindo, parece, tem essa máxima que eu não sei se é verdadeira, não sei se vocês podem até confirmar, mas quando você bebe uma água, parece que a barriga volta de novo para aquele local, a pessoa, engordei de novo. Existe isso, a água de manhã cedo? Quer dizer, primeira pergunta, dormir emagrece? E quando você acorda e bebe uma água, você engorda? Não sei nem se é dormir emagrece, mas dormir mal engorda? Peraí, vamos lá. Boa, hein? É o que eu queria trazer aqui, provocações que a nossa turma, a nossa galera toda deve ter aí, gente, porque tem muita gente fazendo as mesmas perguntas que a gente aqui. Beleza. Começa você, Jenny. Tá, eu falo muito. Mas qual é a primeira? A primeira, dormir emagrece, faz você emagrecer, quer dizer, muita gente amanhece com a sensação de que, olha, eu tô mais magrinho depois de uma atividade física, ou depois de um jejum, ou depois de uma dieta bem legal, é verdade? Se dormir, emagrece? Não, se dormir bem, emagrece. Sim, essa pergunta faz o link com a se dormir mal, engorda ou emagrece. O que acontece? Só dormir bem não vai fazer emagrecer, né? Já falou aqui Lógico. o básico e tudo mais. Mas o que acontece? Quando a gente dorme, né, de maneira adequada, a gente acaba gerando alguns hormônios, né? Tem vários hormônios que atuam nisso, né? Grelina, leptina. E quando a pessoa dorme 8, não é mais o meu caso, né? 8 horas por noite. Porque ela tá com os bebezinhos. Ela tem os gêmeos, Tem os lembra, gêmeos, gente? Exatamente. Então a pessoa consegue usar os hormônios de maneira melhor, eles funcionam de maneira mais equilibrada. Em contrapartida, quando alguém dorme mal, que é o meu caso, por exemplo, os hormônios de saciedade, de fome ficam desregulados. Então a pessoa acaba comendo mais. Sinto isso na pele. Quando eu tô cansada, eu fico completamente nervosa para comer. E aí a gente vem daquela pauleira, eu aguento 1, 2, 3 dias. No 4º dia eu falo, eu preciso dormir bem essa noite. Eu durmo bem uma noite, eu acordo com aquela sensação de desinchada, uma mulher equilibrada, que vai comer de forma plena naquele dia, tira e queda. Mas eu entendi o que o Otaviano quis dizer. Concordo 100% com a Jenny, concordo 100% com a Flávia, mas eu entendi o que o Otaviano quis dizer. Quando a gente acorda pela manhã, depois de ter dormido, sei lá, 8 horas, 7 horas, você passou esse tempo inteiro sem comer. Exatamente. Então não tem nada no seu estômago, né? A sensação é que eu sou mais magro. Sim, parece que eu sou mais magro pela manhã, não.
Né? Não é assim, não é que de manhã você tá mais magro, mas a sensação e a percepção que você tem é essa. E beleza. se eu beber água de manhã cedinho? Água nunca vai engordar. Que legal. Nem água. Agora, se você beber 50 litros de água, né, nada em excesso é saudável, lógico, né? Nem água. Então, assim, lógico. tem que ter esse cuidado. Mas não que vá te engordar, porque a água não tem caloria. Se não tem enche, caloria, não você só engorda. vai- Talvez você tenha essa estufar. sensação, mas Eu não acho que engorda. tem muita Agora, gente- vai. só um detalhe, só pra gente não deixar passar. Água eu ouço menos, mas o que eu ouço muito é um limão espremido pela manhã. Emagrece, não emagrece e tal. E aí esse é o ponto. Aí eu tenho duas percepções. Porque eu amo limão, gente, então... Eu tenho duas coisas para falar sobre isso. A primeira delas é, cara, a gente não tem como dizer que emagrece, não existe nenhum estudo dizendo que isso vai emagrecer, até porque emagrecer é déficit energético. Então, você consumir água com limão não vai ter nada. Agora, tem um ponto que às vezes as pessoas esquecem. Aí não tem nada a ver agora com nutrição ou com emagrecimento em si. Mas o nosso corpo ele funciona muito bem com consistência, com rotina. Então, às vezes, você acordar de manhã e ter uma rotina específica, que é, de repente, tomar a sua água com limão, pode fazer com que isso se torne um hábito, e a gente vai ter talks sobre o hábito, a gente já tem talks sobre o hábito, e isso pode se tornar um hábito que vai afetar várias outras coisas ali no seu dia. Então, não que limão em jejum, água com limão em jejum emagreça, mas para algumas pessoas isso gera um ciclo que pode acabar favorecendo no longo prazo pela consistência, pela rotina, pela mudança, blá 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 e tal. Então só esse detalhe, mas não tem nada que Só diga um que detalhe para não deixar passar também, em relação ao peso, o que acontece? A gente fica muito focado, ainda mais quem quer emagrecimento, com a balança. E a balança, claro, é um fator que a gente, né, no consultório a gente usa e tudo mais, mas ela engana muito. Sim. Então a alimentação que você consome, ela vai estar na balança. Mulher tá no período menstrual, fica mais pesada. O tá um pouquinho músculo mais pesa mais do que a Exatamente. gordura. Então, com certeza, se você se pesar em jejum após ir no banheiro, após fazer xixi, é um peso. Se você se pesar no mesmo dia, quando for dormir, é outro peso. Sim. Então, essa questão, emagreceu e tal. Então, até eu nem gosto muito de focar muito no peso dos pacientes. Então, as pessoas dizem assim, meu Deus, bebi muita água e engordei. Melhor Não, porque coisa é a aquela velha calça jeans, né, gente? Que a mulher tem ali no espelho, armário. A calça entrou, é tipo... Ai, Exatamente. que maravilha. Melhor Calça coisa. jeans. Percentual de gordura, alguma roupa, circunferências é a melhor coisa. Então, assim, beber 1 litro de água. E água é saudável na manhã, né? Acabei não falando sobre isso. Faz muito bem. Principalmente para quem tem questão de constipação intestinal, né? Que é prisão de ventre, ajuda bastante. O nosso corpo, ele funciona várias reações que a água está presente. Então, a água de manhã faz bem e não engorda. E durante a refeição, porque a gente sabe que muitas pessoas têm perguntas como essa, que são as mais simples, mas ainda Exatamente. são mitos na nossa cabeça, né? Enigmas, melhor dizendo. Beber água durante a refeição colabora ou não para emagrecer ou para engordar, enfim? Então, isso é muito polêmico mesmo, né? Mas é mito. Água ou líquido? Também tem que ver. A água é diferente de refrigerante, por exemplo. Então tá, vamos botar líquido. suco também. Então, Suco pronto. também. Exatamente. Beber líquido durante a sim, comida. E aí? Beleza. O que acontece? Uma quantidade pequena, vamos supor assim, um copo americano, eu não vejo muito problema. Porém, quando a pessoa usa uma quantidade muito grande de líquido, primeiro líquido em geral, né? Ele faz isso? Ela bateu em mim, olha o que aconteceu. Só porque eu bebo algumas coisas durante o nosso almoço. É 3 porque, litros no máximo já. Meu porque pai. ele não me ouve, então, Quantidade vai grande. ouvir a Jenny aí agora. O que acontece? Isso acaba não sendo tão legal, porque acaba gerando uma menor concentração do nosso ácido do estômago. Então, isso pode prejudicar algumas enzimas, a digestão, então não acho tão legal. E também o outro fator é que eu sempre falo com os pacientes, não beba suas calorias. Então, às vezes você tá fazendo dieta, tô comendo uma salada cisa Toma com suco frango. de manga. Suco de manga, suco de laranja. Então, assim, quer tomar... Suco de São laranja, saudáveis, eu adoro. são saudáveis, mas assim, É. olhando para o contexto de calorias, você está adicionando exatamente. caloria, uma caloria líquida que talvez não te dê tanta saciedade e por isso talvez não seja tão favorável. Legal. Então, assim, Você quer tomar adora, alguma mas por coisa... isso que a gente só deixa fim de semana, meu amor. Porque tudo pode, né? Mas quer tomar alguma coisa, tenta tomar só um copinho americano e toma algum líquido sem caloria. Então, a água, um suquinho de limão sem açúcar, né? Que é uma boa opção, que é fit. E aquela máxima de 3 em 3 horas também? Eu tô perguntando o que a galera... Boa. Não, essa é ótima. Mas só antes da gente pra gente não passar essa parte do líquido na refeição. Então vai. Então, líquido durante a refeição, Jenny, né? Foi super pontual. Mas tem um detalhe que às vezes, né, pode ser uma sugestão para algumas pessoas. Sabe quando você vai comer e aí a comida tá disponível para você e você come muito, come à vontade, come em excesso?
alguns estudos já mostraram que você consumir de 500 a 700 ml de algum líquido, e aí pode ser água com limão, por exemplo, espremido, obviamente sem açúcar, 30 minutos antes da refeição faz com que você consuma menos calorias durante aquela refeição, mesmo que seja uma refeição livre, né? Nos estudos a gente usa o termo ad libitum. Então, se você tiver uma refeição livre para comer, se você ingerir líquidos meia hora antes, você vai comer menos. Isso favorece, no longo prazo, o processo de emagrecimento. Então, olhar por esse aspecto é algo positivo. Cara, né, o cliente, o paciente, ele tem liberada a comida para ele, ou seja, ele não consegue ter uma marmita ou um prato fixo e tal para que ele possa comer. Então essa pode ser uma opção para você ingerir menos. E água antes. E é claro, a gente está falando de líquido não alcoólico, né, gente? É claro, né? E fora a questão que o nosso cérebro ele confunde muito, né? Boa. Né? A fome com a sede. Então, às vezes a gente acha que está com fome. Eu faço isso direto. Gente, quando eu tô com fome. Disso. Como é que é isso? Aí bebe uma aguinha. Tô com fome, bebo água. Meu cérebro tá me enganando? Eu faço direto isso, não, gente. Mas explica-me, então quer dizer porque o alimento tem líquido, então às vezes o cérebro quer que você coloque algo para dentro, mas é só para suprir a necessidade dele de líquido e não necessariamente de alimento. E a gente come basicamente por uma informação que chega que você não conseguiu interpretar. Então se manter bebendo sempre água, sempre consumir a quantidade certa, assim, geralmente 35 ml por quilo de peso, eu acho legal. É interessante para quem está querendo emagrecer. Eu faço muito isso. E diga-me uma coisa, alimentos light, diet, são legais para a gente ter no dia a dia, na vida de dieta ou não? Então, depende. Podem ser boas opções, mas a galera às vezes exagera. O que acontece? Primeiro vamos falar o que significa light e diet, né? Light é 25% menos alguma coisa, como açúcar, a caloria, mas nem sempre um alimento light vai ser legal para uma pessoa específica. Por exemplo, a gente pode ter um produto que é 25% menos caloria, mas tem sódio pra caramba para poder compensar o sabor, a consistência. Então, pensando em saúde, você usar um produto sempre com muito sódio não é legal. Tem gente que tem nefróticos, né? Por exemplo, que não podem salvar. Isso, por exemplo. O sódio ajuda a reter líquido na retenção. Então você perde a caloria de um lado e bota muito sódio. A questão do diet é 0 menos alguma coisa. Geralmente é para um público específico, né? Diabéticos, por exemplo. Mas a questão, por exemplo, de chocolate. O chocolate diet, ele tem 0 açúcar. Porém, eles colocam muito mais gordura para balancear o sabor. Então, acaba ficando mais calórico. Então, será que realmente uma pessoa que quer emagrecer, o chocolate diet é uma boa opção? Não. Então, o mais importante é comer comida de verdade e quando você quiser usar um alimento específico, lê o rótulo, peça ajuda pro seu Nutri para te ajudar. Então, pode ser utilizado, mas, eu tenho que usar alimento light, diet para emagrecer, é um mito. Tá. E aquela história de 3 em 3, desculpa, amor, aquela coisa de 3 em 3 horas, equilibrando com isso, funciona então, mesmo? Antigamente, eu quando me formei em 2014, né, eu até aprendi isso na faculdade, mas isso já caiu por terra, porque antigamente a gente achava que tem que comer de 3 horas, porque deixa mais rápido. Não existe mais isso, é? O que acontece? O que acontece? A gente achava que já era uma verdade, né? Exatamente. Não, gente, porque meu marido me surpreende. Pra você, porque assim, eu acho que eu represento muita gente aí que treina, que gosta de esporte, que tenta manter sua atividade física, mental, mas que não tem atualização de software que nem vocês têm diário sobre esse tudo assunto. muda, uma hora houve bom, outra hora houve ruim, essa questão cada toda. hora é um assunto que vem atualizando a ciência e vai se evoluindo. Então quer dizer que caiu por terra essa história? Sim, a gente achava que se não comesse de 3 horas, o metabolismo ia ficar mais lento e tudo mais. Porém, gosto muito de deixar isso claro, pode ser uma estratégia. Não é errado comer de 3 horas. Não é necessário. Não é obrigado. É obrigado. Então, você pode fazer uma estratégia nutricional. Até tem muitas pessoas que estão começando emagrecimento e acabam sentindo um pouco mais de fome. Então, deixar chegar ao nível 10 de fome. Tá bom, vou fazer só 3 tipos de refeições no dia. E aí vou ficar horas sem comer. Com certeza, na próxima refeição, vai exagerar, vai compensar. Então, pode ser uma estratégia, mas ser obrigatório e só assim emagrecer é um mito. Mais dúvida? Essa elevação, as pessoas acreditavam que... Eu tenho um monte de dúvidas, gente. Olha, atenção, vai ser o maior talks do Brasil. Eu vou até explicar que o chocolate diet que eu compro lá em casa é amargo, entendeu? Então ele também tem pouca gordura e caloria, porque senão na próxima vez que eu oferecer, ele vai dizer, não, amor, ele já falou que não precisa do diet, lá no talks disseram isso, então não precisa, uai. Entendeu? Não, mas tem chocolate diet de boas opções, porém tem muita gordura. Tô só explicando. Por exemplo, Nha Benta, Nha Maravilhoso. Lá da Copenhague, muito gostosinho. Entendeu? Perigosíssimo. Olha, e outra coisa. Só um detalhe, pra gente não passar desses 3 em 3 horas. O que era, né, a teoria? Se eu consumir alimentos de 3 em 3 horas, eu vou ter uma elevação do meu metabolismo. Por quê?
Toda vez que você consome um alimento, existe uma parte, né, de energia que é destinada a digerir e absorver aquele alimento. A gente chama isso de efeito térmico do alimento. Então, se eu consumir mais vezes ao longo do dia, supostamente eu vou ter maiores elevações do meu metabolismo para, né, absorver e digerir aquele alimento. Esse era o pensamento antigo. Com o tempo, o que a literatura foi mostrando é que se a quantidade de alimento for a mesma, não importa se você distribuiu ela ao longo do dia ou se você consumiu ela em uma refeição. O gasto energético para digerir e absorver vai ser igual. Então, já de cara, a gente mata essa ideia, esse conceito de um determinado momento histórico, que isso parecia ser legal. Então, não é que seja errado. Essa é uma opção para algumas pessoas. Agora, imagina um neurocirurgião, numa cirurgia de 10 horas. Imagina ele ter que parar a cada 3 horas. Opa, preciso comer. Senão vai dar ruim aqui e tal. Então a gente começou a perceber que eu preciso olhar o contexto do meu cliente. Para algumas pessoas, comer de manhã não é bom, não é bom comer de manhã antes de treinar, por exemplo. Para outras, se a pessoa não comer antes de treinar, ela nem treina bem. Então olhar o contexto da pessoa é fundamental. Ou seja, o emagrecimento não está baseado em uma lógica apenas, né? Não. A lógica principal do emagrecimento é déficit energético. Existe uma vírgula e um mais do lado, porque o déficit energético ele não é tão simples. Do mesmo lado, né, você tem uma equação, que é ingesta energética, gasto energético. Do lado da ingesta energética, tudo que você faz vai afetar a ingesta. Por exemplo, ela falou que quando ela dorme pouco, quando ela tá estressada, ela quer comer mais. Da mesma forma que se você faz muito exercício, você aumenta a sua fome. Da mesma forma que se você dorme pouco, você aumenta a sua fome e sua capacidade de fazer exercício diminui. Então, os dois lados da equação, eles sofrem. Se você come menos, você altera, né, alguns mecanismos hormonais, como leptina, grelina e tal, que, né, aumentam a sua fome. Dependendo de como você tá, você pode ter uma redução da sua taxa metabólica basal. Então, repara que não é linear. Então, é o déficit energético, é o drive principal. Então, eu realmente preciso consumir menos do que o que eu gasto. Só que existe essa vírgula e esse mais que tem algumas coisas ali que a gente tem que considerar. Então essa é a única base que a gente sabe. Como você vai atingir isso? Vai variar de pessoa para pessoa, porque para uma pessoa é melhor uma coisa, para outra pessoa é melhor outra. Tem uma máxima que eu acho que a nossa plataforma, o treino, já está bem atenta a isso, mas acho que é legal a gente falar. Emagrecer não precisa só correr, né? Você pode treinar com peso, você pode emagrecer de outras maneiras, não é, Rafa? Inclusive o que a gente tem mostrado é que a corrida, embora ela seja uma atividade incrível, se a gente for pensar em efetividade, talvez não seja a melhor para quem quer emagrecer, por exemplo. Porque se você está em déficit energético através da alimentação, se você for comparar uma corrida que gasta mais energia do que um treino com pesos, o treino com pesos maximiza o emagrecimento mais do que a corrida. Então, mais uma coisa para mostrar que não é só uma questão de calorias. A gente precisa pensar na adaptação que eu quero gerar. E no caso do emagrecimento em especial, se eu conseguir atingir déficit energético pela dieta, pegar peso vai maximizar o seu resultado, porque quando você treina o seu músculo, você libera uma série de hormônios e uma série de substâncias que a gente chama de miocinas, que também afetam vários tecidos do nosso corpo e que vão poder maximizar esse processo. A combinação do nosso treino aqui, falou né? sobre isso. Com uma dieta regulada, né? E com bom sono, né? Acho que pode gerar o resultado que um maratonista pode ter. Eu costumo dizer que os 4 pilares, né? Pensando em saúde e emagrecimento e saúde, ou seja, olhando para o lado da saúde, tá? Não pensando só do lado da estética. É que, sim, a gente precisa se alimentar bem, a gente precisa fazer exercício regular, né? E fazer exercício regular de uma variedade de possibilidades, sim, treinar meu músculo, sim, treinar meu cardio, sim, treinar minha flexibilidade, minha mobilidade, ou seja, ter um corpo saudável, considerando os pilares do treinamento. A aptidão física é cardiorrespiratório, força, flexibilidade e numa boa composição corporal. Então, dieta, né? Ou se alimentar bem, não é só fazer dieta, é se alimentar bem, treinar bem, dormir bem, e aí dormir bem, a gente, né, falou no nosso Talks de sono, que é qualidade e quantidade. As duas coisas são importantes, não é nem só um, nem só o outro. Sim. E por último, conseguir minimamente gerenciar o estresse. O que seria gerenciar o estresse? Todo mundo aqui tem estresse. Que estresse, porra? Tô falando o Que quê? isso? Nem vem. Todo mundo tem estresse. Agora, como a gente lida com ele, isso é diferente. Então, utilizar estratégias como meditação, mindfulness, né, ou coisas assim, que a gente também desenvolveu, podem ajudar. Então, para mim, esses são os 4 pilares importantes. Vou repetir. Uma alimentação saudável, manter o corpo em movimento, dormir bem, né, qualidade e quantidade, e saber conseguir gerenciar o nível de estresse que é normal para todo mundo. Ou seja, a fórmula mágica, digamos assim, para uma pessoa conseguir com equilíbrio se manter de forma saudável, ter um peso legal, que você certamente vai ter uma rotina, como a gente
gente propõe aqui, né? No nosso universo aqui, no nosso treino, no nosso Talks. Saúde, qualidade de vida, conseguir ficar bem, né? Envelhecer com saúde, poder cuidar dos filhos, poder pegar as crianças no colo. É isso que a gente está buscando. Para fechar, muitas pessoas não têm uma Jenny na sua vida, não têm uma capacidade financeira ou não tem nem tempo de ter uma Jenny na sua vida para poder ter uma opinião embasada, científica, né? De uma doutora. Aí eu lhe pergunto, muita gente recorre à internet. Para dar um recado aí, quase chegando ao final desse nosso Talks aqui. Se deixar, a gente não para, né? A gente não para. Qual é o recado que a gente pode dar para essas pessoas que pegam muitas receitas na internet, que ficam acreditando em alguns chá milagrosos? O que a gente pode dar de dica para essa pessoa que não tem uma doutora para poder dar esse embasamento? Procurar fontes certas e ir nos caminhos certos da internet? Certamente, assim, eu diria que é preciso ter bom senso, mas hoje em dia... Quando esmola demais, né, o santo desconfia. Você vê algum tipo de matéria ou de assunto assim muito... Nossa, perca tantos quilos em poucos dias, ou algo muito milagroso, muito rápido, desconfie, né? Claro que tem fontes legais na internet, mas a pessoa leiga às vezes não consegue julgar qual é a melhor e qual é a pior. E a promessa, o encantamento às vezes é maior do que a ciência e do que qualquer outra questão. Ou seja, é melhor comer comida de verdade, comida saudável, você pensar a longo prazo, que não adianta querer dar aquela corrida para estar perdendo em um mês o que ganhou o ano inteiro, botar o exercício na sua rotina, no seu dia a dia, botar o treino aí na sua vida, que aí consequentemente também vai dormir bem e o estresse também tende a ser mais administrado pela gente. Eu acho que esse é... É isso. Né? É isso. Perfeito. Saúde, qualidade de vida, emagrecimento, mas não emagrecimento, estar bem. Isso é uma consequência. Eu ouvi uma frase uma vez que eu achei incrível, que era o seguinte, o emagrecimento ou o seu peso, ele é reflexo das coisas boas que você faz pro seu corpo. Então, se você está cuidando bem do seu corpo, o reflexo dele vai estar, né, ali, aparente, esteticamente legal. Então, é isso que a gente está buscando aqui. Não é? A gente falou de emagrecimento aqui nesse talk, mas o objetivo não é só falar em emagrecimento porque é para perder peso, não. É pensar em qualidade de vida, de tudo, saúde, para que você possa ter uma vida próspera, né, e, enfim... até longeva. E longeva, boa, ótima palavra. É isso. Vamos fazer um próximo talk onde a gente traga receitas, se aprofunde mais, tirar mais dúvidas do meu marido, entendeu? Trazer manhã benta para colocar na mesa aqui. E também o diet pra gente fazer aqui um balanço amargo, enfim. Bom demais, gente. Maravilha. Bom demais Adorei. a gente aqui. Legal, e até o nosso próximo Talks.